Olá a todos, muito bom dia! Seja muito bem-vindo ao seu programa Manhã Já TV, um programa que o acompanha sempre de segunda a sexta-feira, às 10 da manhã. Cá estamos nós. Estamos muito contentes por poder partilhar esta manhã consigo. Nós trazemos até si o melhor da tradição, a cultura portuguesa e não só. Projetos super interessantes, convidados com muita história é sempre um programa bem à maneira para você ter uma manhã bem disposta, mas também bastante informativa. Exatamente, e é sempre um gosto tê-lo aqui connosco durante este tempo e também para que você também possa ter sempre acesso aos nossos programas. Após 2 semanas deles irem para o ar, terá sempre disponível para si no nosso canal do YouTube, onde poderá ver, rever e partilhar também todos os programas que você queira. Exatamente. Nós também temos as nossas redes sociais, Facebook e o Instagram. Você pode falar connosco, pode dizer o que acha do programa, pode deixar os seus comentários, pode deixar sugestões de temas que gostaria que nós abordássemos aqui no Manhãs de TV. Seria um desafio e nós gostamos de desafios. E que lá também em rodapé estará passando o contacto telefónico, Facebook e também o e-mail. Está passando. Sabes, quando és casado com uma brasileira, às vezes umas palavras vêm para cá e umas portuguesas vão para lá, então isto é assim que funciona. Mas estará sempre a passar em rodapé os meios em que você poderá entrar em contacto connosco, falar com a produção. Se tiver um projeto interessante, pode apresentá-lo no Manhãs da TV. Claro que sim, nós temos muito prazer em recebê-lo, não é? Aqui. Podem entrar em contato connosco através do nosso e-mail, manhãjatv@gmail.com, através do nosso contacto telefónico ou mesmo através de mensagem privada no Facebook. E também, você já sabe, se o projeto é importante para si, ele é muito importante também para nós e para toda a nossa audiência. Exatamente. E nós temos convidados muito interessantes hoje no nosso programa. O primeiro são Amigos de Cada Casa, que vai ser uma rúbrica especial, que é com aromáticas de palma. Lembras-te deles? Claro que sim. Por acaso, fazem parte da casa. Eles apresentam muito bem até. Eu até acho que eles têm que vir mais vezes ao programa, que eles quando apresentam aromáticas de palma, têm jeito. Tanto o Pedro como o Sr. Gennady, eles vão estar connosco na primeira parte do nosso programa e eles trazem-nos sempre novidades, normalmente. Exatamente. Sobre tisanas, temperos para a comida. É uma marca que tem uma qualidade excelente. Eles são excelentes profissionais na área onde eles trabalham e a primeira parte vai ser com eles. E depois, na segunda parte, nós vamos estar à conversa com o Carlos Domingues. Ele é jornalista, repórter e editor e vai-nos falar acerca de um livro que ele lançou agora e por isso nós vamos ter uma conversa super interessante. É um programa que você vai querer estar do princípio até ao fim. Por isso, já sabe, nós voltamos já. Voltamos já. Ora, muito bom dia, o meu nome é Pedro, estou aqui com o Gennady e hoje estamos aqui para apresentar Chás com História, um separador na rubrica Saber Mais, onde apresentamos uma das nossas tisanas e falamos um bocadinho sobre as nossas plantas. E hoje, para apresentar, temos uma tisana muito especial, é a nossa tisana Cassiopeia. Ela é uma tisana à base de erva príncipe, pétalas de rosa e flores de hibisco. É uma tisana muito própria para ser utilizada tanto a quente como a frio e, portanto, agora, como estamos a entrar no verão, no dia de hoje vamos prepará-la a fresco. Além da preparação da nossa tisana, vamos falar um bocadinho, ou dar a conhecer um bocadinho, os pequenos segredos da agricultura biodinâmica. Vamos dar a conhecer a forma de produção e como essa forma de produção tem algum impacto à nossa natureza. Mas antes, como tudo, vamos falar um bocadinho das propriedades medicinais da nossa tisana. A nossa tisana está composta, como o Pedro estava a dizer, de erva príncipe, a rosa, o hibisco. O casamento dessas plantas faz que a nossa tisana tem as propriedades calmantes e altamente diuréticas. O sabor tem um sabor cítrico e adocificado. Tem uma cor vermelha escura. Ora, portanto, assim sendo, observando em mais detalhe as plantas que compõem a nossa mistura, como o Gennady falou, a primeira planta que vai fazer a base da mistura vai ser a erva príncipe. A erva príncipe é uma planta do sudeste asiático, no entanto bastante conhecida e popular em Portugal, pelas suas propriedades medicinais e pelo seu uso como relaxante e como digestivo. Aliás, é uma planta que podemos encontrar nos quintais das nossas avós e nas nossas casas em família. Ela é também bastante utilizada para o final de uma refeição, para ajudar em refeições mais pesadas. Seguimos a seguir para a rosa, com o Gennady. A seguida vem a rosa. As pétalas da rosa, com as suas propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. Essas rosas que trouxemos aqui são originais do Cáucaso. Vem uma variante da rosa damascena e chama-se as rosas de Recep. São as rosas principalmente usadas para culinária e que dão para fazer chás,
sumos, também pode ser usadas para confecção de várias compotas e vários doces. Portanto, e por fim, não nos podemos esquecer, claro, do hibisco. Ela é uma planta originária do continente africano, característica pelas suas cores fortes e pela sua riqueza em vitamina C. É uma planta altamente diurética, excelente para o sistema circulatório e é também uma planta que é muito utilizada para a perda de peso. Pronto, agora que já estamos a conhecer um bocadinho sobre as propriedades medicinais das nossas plantas, vamos falar um bocadinho sobre a origem das nossas misturas. Quando as misturas foram feitas, por princípio da biodinâmica, fomos dar a cada nossa mistura o nome de uma constelação. Essa mistura, Cassiopeia, como está adicionada muita beleza, pronto, fomos adicionar o nome da Cassiopeia. E, portanto, o termo da beleza não vem ao caso no que toca à Cassiopeia. A Cassiopeia é uma constelação do hemisfério norte. Ela pode ser encontrada no céu estrelado pela sua característica forma em W. Em termos de histórias, na sua lenda, a Cassiopeia foi um dia a rainha mais bela da Grécia. Ela era tão bela que acabou por ceder ao caminho da vaidade. Com inveja portanto, da sua beleza e com alguma forma de mal-estar pelo seu comportamento, a esposa de Poseidon considerou castigá-la e então decidiu que deveria expô-la a todos e colocou-a assim nos céus na forma da constelação que ainda hoje observamos. Pronto, acho que já chegamos ao tempo para meter os mãos na massa e podemos começar a preparar o nosso chá. Água. Sim. Primeiramente, fomos aquecendo a água. Mas não vais para lá ainda, espera. Não ponhas ainda, põe as plantas primeiro. Provavelmente fomos aquecendo a água. É muito importante para a água ter uma temperatura de 80 a 90 graus, porque para poder retirar os recursos das nossas plantas é muito importante a temperatura da água. Para a água não ser demasiado quente, porque as plantas depois vão cozer e os nossos olhos vão se perder. Portanto, primeiramente podemos começar pelo hibisco. O hibisco vai oferecer à nossa tisana a sua característica cor vermelha e vai oferecer-lhe um sabor frutado, semelhante a frutos vermelhos. Ele não tem necessariamente que ser em grande quantidade, uma vez que é uma planta com um aroma bastante forte e com um paladar bastante forte. A seguir podemos colocar as pétalas de rosa, que lhe vão dar um aroma floral e ligeiramente adocicado. Ela é um excelente complemento, tanto pelo aspecto visual, como pelo pequeno toque suave que dá na sua mistura. Acho que vou colocar um bocadinho mais de... Sim, podes pôr um bocadinho mais. Mais de hibisco. Dá assim um sabor mais cítrico, mais agradável. Pronto. E, portanto, finalmente podemos colocar a erva príncipe. A erva príncipe vai ser a base da nossa mistura e é aquilo que faz o corpo principal da mistura. Ela tem um sabor cítrico e fresco, característico pelo seu sabor a limão. A partida parece-me que está perfeito. Pronto, e podemos finalmente despejar então a água, colocar a água na nossa mistura e deixá-la então a repousar. Um bom indicador da qualidade da tisana e da sua mistura é observar que as plantas voltam a recuperar a sua vitalidade, o seu aspecto como se estivessem frescas. Para saber bem como é que é a temperatura ideal para preparar uma tisana, e deixar a água a ferver e depois esperar que as bolhas vão desaparecer. Pronto, e enquanto aqui a nossa tisana fica aqui a preparar-se, vamos aproveitar e vamos falar um bocadinho sobre a agricultura biodinâmica, a forma especial como preparamos as nossas plantas no terreno. Pronto, todas as plantas que nós trazemos para cá e as plantas que vão ser usadas para fazer as nossas tisanas foram preparadas no Monte de Palma. No Curaçao de Alentejo, desde 2008, onde nós estamos a produzir e a preparar as plantas em modo bio e biodinâmico. E as nossas abelhas estão a produzir fantástico mel aromáticas de palma. A biodinâmica acaba a ser uma agricultura biológica, bem como os nossos avós sabiam. Ao fundo acaba a ser uma produção biológica, mas com mais requisitos. Como costuma-se dizer, que
Todos os produtos biológicos são biodinâmicos, mas nem todos os produtos biodinâmicos são biológicos. A ideia está a sentar muito num trabalho na quinta em comum com um ecossistema. Quer dizer que, trabalhando bem a terra, um dia que a gente abala aquele terreno, o terreno fica com condições melhores e com vidas a mais. E, portanto, assim, para além de gerirmos a nossa quinta como um ecossistema, fornecendo às plantas uma estrutura e uma forma delas se poderem entre ajudar e de se poderem suportar umas às outras, nós trabalhamos também com os 3 pilares da agricultura biodinâmica. Estes são fundamentais na produção de plantas de boa qualidade, uma vez que quanto melhor a planta for tratada, assim se reflete a qualidade final do produto. Portanto, o primeiro pilar da agricultura biodinâmica que nós utilizamos é a produção do composto. O nosso composto é feito com os desperdícios das nossas plantas e com o material que recolhemos da nossa quinta e é usado para adubar os nossos solos. A seguir utilizamos os preparados biodinâmicos. Como o próprio nome indica, os preparados biodinâmicos são conjuntos de preparados naturais que nós aplicamos com plantas medicinais e com outro conjunto de composto e que servirá para biodinamizar o solo, ou seja, aumentar a fauna microbiológica do solo e garantindo assim uma boa qualidade. E o terceiro ponto, também bastante importante, é o uso dos calendários biodinâmicos. Estes calendários são, portanto, guias que nos permitem saber as melhores alturas para fazer os cortes, para fazer as colheitas, de forma a retirar o melhor proveito das propriedades que as plantas têm. Bom, acho que a nossa mistura artesana já está pronto, como está a ver, tem uma cor vermelha. É bastante vermelha. O sabor deve ser adocificado e cítrico, graças à erva príncipe e à rosa. Vamos tentar, como estamos num período de verão, vamos passar a nossa artesana a ir arrefecendo com gelo. Isto é uma coisa que podem fazer nas vossas casas, é uma forma de ter o chá fresco e de tê-lo ideal para o tempo de verão e como de refresco. Podem adicionar, por vezes, umas gotas de limão ou algumas frutas, de forma a dar um sabor mais frutado. Podes colocar toda. Muito importante é nós não deixarmos as folhas para trás e as plantas, portanto, não as colocar em conjunto com a água. Isto acontece porque os óleos essenciais vão sendo passados para a tisana de forma gradual e, portanto, eles vão passar sabores diferentes ao passar do tempo. O primeiro sabor que passa é o sabor adocicado, segue-se a seguir o sabor cítrico e, finalmente, o sabor amargo. E, portanto, se nós deixarmos as plantas muito tempo na nossa tisana, imaginemos, por exemplo, ao fim de 6 horas ou de um dia para o outro, ela vai adquirir um paladar amargo e que é desagradável, é algo que devemos evitar. E, portanto, quando passamos para o frio e queremos deixá-la arrefecer, devemos fazê-lo sem plantas. Penso que podemos então servir. Pronto. Ver a condição em que ficou. Tem uma cor bastante interessante. Tem uma cor bastante interessante. Leve. Esta cor é principalmente à base do hibisco. Essa mistura pode ser servida fria, nunca perde as propriedades e acho que graças ao sabor cítrico tem a forma de matar o sede. Ela é uma mistura bastante refrescante, pode ser utilizada para acompanhar as refeições ou ao pequeno almoço, pode ser inclusive misturada com frutas. E é uma daquelas misturas que pode ser usada ao longo do dia-a-dia. Ora, portanto, entretanto, estaremos agora prestes ou junto ao final do nosso separador. Uma pergunta que eu aproveito para colocar, que muitos espectadores nos têm feito ao longo dos últimos tempos. Gennady, muitas vezes as pessoas perguntam-nos como é que elas podem conhecer a nossa quinta e conhecer as atividades que nós lá fazemos. E então aproveito para deixar esta pergunta para ti. Bom, já como falamos, nós já estamos localizados em São Almâncio, no coração do Alentejo, perto da cidade patrimonial da Évora, no Monte de Palma, onde estamos a produzir e comercializar cerca de 20 variedades de ervas aromáticas em modo bio e biodinâmico. E as nossas abelhas fazem o fantástico mel aromáticas de palma. Além disso, oferecemos visitas guiadas, onde as pessoas podem conhecer mais um pouco sobre a nossa forma de produção biodinâmica, conhecer um pouco mais da filosofia de agricultura biodinâmica. Para as pessoas que querem passar uma noite ou duas lá no Alentejo, para ver um pôr do sol no Alentejo, temos um pequeno alojamento local. Para as mais informações, pode ver o nosso site,
Aromáticas de Palma, ou através do mail aromáticasdepalma@gmail.com e as nossas redes sociais. Portanto, fazemos ainda diversas atividades na Quinta, desde experiências gastronómicas, observações do espaço com o auxílio de um astrónomo, temos às vezes atividades desportivas. Caso queira também colocar as suas atividades e participar connosco na Quinta, também teremos todo o gosto em entrar em contacto com as pessoas. E, portanto, por hoje é tudo. Vamos despedir-nos então. Aos nossos espectadores, muito obrigado por nos terem assistido. E já sabem, caso queiram visitar-nos, não hesitem em contactar a Aromáticas de Palma. Obrigado. Muito obrigado, Pedro e Gennady, por esta rúbrica fantástica. Exatamente. Aromáticas de Palma, que é uma marca excelente. Você teve a oportunidade de conhecer. E que tem um chá espetacular. Quer? Epá, eu tenho ali H2O também é muito super. Muito bom, tem que Dez experimentar, tissanas, tem que né? fazer. Adoro tissanas, adoro chás. E você vai ficar muito bem assim com uma tissanazinha destas. Não é? Espetacular. Para quê? Para agora ficar na segunda parte do nosso programa, onde nós vamos estar à conversa com o Carlos Domingues. Exatamente. Voltamos já. Voltamos já então. Então já estamos de volta e agora vamos na segunda parte do nosso programa, onde temos um convidado muito especial, que veio pela parte infinita, né? Também já é uma amiga aqui da casa e que muitas vezes já esteve aqui connosco no programa. Este senhor é jornalista, né? Trabalha com reportagens ambientais e videoreportagens, foi editor de política e colunista do diário Santa Maria e jornal Santa Catarina, é professor do curso de jornalismo e doutor em comunicação e informação. Portanto, é um convidado muito especial e gostamos muito dele cá no Manhãs TV. Carlos, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, José. Bom dia. Sara. Muito obrigado por compartilhar com vocês essa experiência. Ser jornalista é uma coisa que já faz há muitos anos. Eu faço desde 1995, data que comecei nessa carreira. E porquê o jornalismo? Foi um encanto de infância, algo de querer entender o mundo e querer buscar respostas. Muitas delas ainda não encontrei, mas querer ter essa curiosidade, eu acho que isso é muito importante para o jornalista. Não se conformar com aquilo que ele vê na frente, na aparência, e tentar buscar um entendimento de questões maiores. E aí comecei, como eu te dizia, com a política, e ela está presente em tudo. Depois fui muito para a área ambiental, que é um problema atual, uma problemática que interessa a todos. E comecei depois a me interessar da mistura de tudo isso com questões mais históricas, como o resultado desse livro e dessa última pesquisa. Tem um currículo interessante, um currículo impressionante. Quando é que, o que é que lhe marcou ao ponto de decidir, ok, vou-me especializar em reportagens ambientais? O que é que mexeu consigo para tomar essa decisão? Eu acho que foi quando eu conheci uma localidade que se chama Salto do Yucumã. É uma cachoeira, só que ela é uma cachoeira invertida. O rio cai para dentro dele mesmo, ele tem 2.000 metros, ele é horizontal. Fica no Rio Uruguai, fronteira entre Brasil e Argentina. E aquele lugar me encantou. Tanto que as primeiras videoreportagens ambientais foram feitas lá e eu não consegui abandonar aquele local. Ok. E isso foi me levando a querer entender a natureza e a destruição da natureza, porque dentro da área desse parque, à volta, tudo plantações de soja, milho e outras cultivares. E as pessoas que lutam para manter em pé e para proteger isso, e me fascinou esse tipo de gente. Os que vivem para lutar por manter a natureza de uma forma que é melhor para a gente, que a gente consegue ter uma qualidade de vida bem melhor. Então isso me encantou. E poder estar em contato com a natureza. O Carlos é alguém que gosta de pausar e saborear as paisagens. Também. E repórter gosta de estrada, né? Repórter, a amante do repórter é a estrada. Então a gente precisa estar em deslocamento, porque é aí que se encontra o que ainda não foi dito, o que ainda não foi contado. Eu posso reciclar histórias, mas as histórias que estão acontecendo hoje em dia estão na rua.
E o jornalista é um contador de história. Pois. Ele não é como o escritor de ficção, porque o escritor de ficção ele monta um universo na sua mente. O jornalista capta dessa realidade esses universos que estão aí, né? Estão ao nosso alcance, só que aí você tem que ir até o local. E é o Mas que é que acha que acontece. são os principais desafios para um repórter? Alguém que esteja a assistir ao programa e diga assim, é o que eu quero seguir, é a minha paixão, é a área que eu quero seguir para o resto da minha vida. Quais é que são os desafios que você que tem essa experiência pode compartilhar, quem está lá em casa e que se calhar não está à espera? Tem que ter um pouco de coragem, não pode ter medo, porque você enfrenta muitas pessoas, você enfrenta adversidades, você enfrenta interesses que parecem inatingíveis e tem que ser meio incansável. Tem coisas que se demora muito para chegar ao ponto onde realmente eu gostaria. E saber que você não resolve o mundo sozinho, né? É um trabalho que funciona legal. Quem trabalha em televisão sabe, é equipe. É equipe, então você tem que partilhar, tem que saber dividir, tem que saber delegar. E ter um coletivo de pessoas que aí você realmente atinge um resultado muito maior. E uma curiosidade interminável, né? Essa eu acho que é a maior qualidade do jornalista, porque a gente pergunta e escuta, os outros falam. Normalmente a gente não fala muito, a gente deixa para que as outras pessoas contem, principalmente pessoas que não têm, que nunca contaram. Quantas vezes você encontra uma pessoa que nem uma foto tinha? Pela primeira vez, alguém parou para ouvir o que ele tinha para me dizer. Isso cria um resultado naquela pessoa. Tu demonstrou interesse pela história dela. Tu, Sara, me conta algo da tua vida que às vezes tu não contou para ninguém. E isso tu conta para um repórter. Abre o coração, algo assim meio que um divã do psicanalista. O jornalista cresce muito com estas histórias todas, com tudo aquilo que passa. É verdade. A gente cresce com a vida de outras pessoas, porque tu passa a conhecer realidades que tu não imaginaria nem que existiam. E é a vida que é diferente. Cada pessoa tem uma trajetória, não é igual. Eu me recuso a aceitar que a vida pode ser algo padronizado igual, porque as experiências são diferentes. As paisagens aonde eu vivo são diferentes, é isso que forma a maneira que eu penso, os meus contatos, o que eu adquiri de cultura, pensamento, educação, exemplo de outras pessoas. Isso é o que é impagável, né? O impagável é esse. Ser jornalista, e conforme estávamos a falar há pouco em off, quando se é jornalista e é a notícia do momento, estamos a relatar algo que se está a passar na altura. Passar isso que nós vivemos, essas experiências, para um livro, quando se escreve, é completamente diferente. Sim, são linguagens completamente diferentes. Um é um trabalho de grande fôlego, de médio prazo. Este, por exemplo, foram 5 anos de pesquisa. Tu nunca vais fazer para o jornalismo diário algo tão... Se você tiver uma semana, maravilhoso. É muito. Então, isso faz com que seja um ritmo diferente de trabalho. E aquilo, o livro fica... O jornalismo diário, ele se vai, é consumido rapidamente. O consumo dele é imediato, porque é o novo, é a novidade. Não que não existam coisas novas no livro, sim. Felizmente a gente consegue encontrar, mas é um suporte distinto, né? O jornalismo digital, hoje em dia, ele é cada vez consumido numa velocidade maior. O livro para. E o fascinante do livro é que você pega o livro, você dialoga consigo mesmo. E isso entra diretamente na sua própria mente. Isso é fantástico. Por que quis escrever um livro? Passar para o papel aquilo que viveu? Eu percebi que era necessário, porque a história estava ficando muito grande. E não teria como colocar isso em outro formato. Era um livro. Ele se mostrou que era muito conteúdo, era muito... assuntos, coisas diferentes. Então, funcionaria como um livro ou, quem sabe, um documentário de televisão. Sim, seria possível. Mas quando você parte para a apuração, você já tem que ir para fazer um documentário. Senão você não tem as imagens, não consegue ter tecnicamente material suficiente para produzir um documentário de boa qualidade. Então, ok, com o que eu tenho, o que eu posso fazer? Um livro.
Então fomos ao livro e felicidade de encontrar a Adriana da Infinita, que gostou, apostou por contato da minha outra colega, Yara, que eu agradeço muito, que também lançou o livro com ela. E aqui estamos. E também foi um desafio a escrita também, não é? Sim, porque quem escreve notícia escreve rapidamente. Eu já escrevia longas reportagens para um site que eu tenho com colegas, que é Ponga Reportagens de Profundidade. Então eu já estava acostumado a escrever grandes reportagens. Grandes mesmo, para quem gosta de ler. Agora, essa ficou do tamanho que a gente chama isso dentro do ensino do jornalismo, é o livro-reportagem. Existe, é um tipo, é um gênero que é o livro-reportagem. Quando a reportagem ela se aprofunda tanto, está dizendo que ela tem que virar um livro. E aí estamos. E hoje está aqui no Manhãs TV para nos Feliz com apresentar isso. o livro, já conheceu. Pia Biru? Hã? O Pia Biru, exatamente. Biru. Através da Infinita está cá. E o que é que retrata esse livro, para quem está a ouvir pela primeira Pois vez? então, Piabiru é um nome que se dá no Brasil para uma estrada, um caminho. Na verdade, um sistema de estradas, né? Um sistema de caminhos que vai do litoral sul do Brasil, atravessa o continente, Argentina, Bolívia, chega ao Peru e vai até o litoral do Oceano Pacífico. Então, são 4.000 quilômetros. E isso é pré-colonial. De acordo com alguns arqueólogos, teria até mais de 2.000 anos antes de Cristo. Então seria algo muito antigo. Porque haviam muitas pessoas, civilizações, que fazem o que o ser humano faz em qualquer lugar. Trocam comida, trocam produtos, trocam atividades, até fazem guerra, mas também atividades religiosas, migrações. Então existia esse caminho que se chama, na parte mais da tradição guarani, da etnia guarani, Piabiru, para os andinos em Quechua, Capacná, que tem esse sistema de estradas que vai até lá. O antigo Império Inca colocou pedra nessas estradas, assim como os romanos fizeram seu sistema de estrada de pedras. Então fizeram na região da Cordilheira dos Andes. Para cá, para as terras baixas, esse caminho tinha uma outra forma de construção. Ele tinha 1,40 m de largura, uma profundidade de uns 30 centímetros, e ele era coberto por uma grama, por uma gramínea, que impedia que a mata nascesse ali. Ela fechava. Ok. E a sementinha grudava nos pés das pessoas e ia espalhando por isso. Por isso, então, se fazia com que tinha uma tecnologia Sim. muito antiga, porém que permitia esse caminho. Quem gosta de uma história mais mítica, dizem que Santo Tomé, apóstolo, foi para a região da Ásia pregar ao fim e que teria sido o primeiro herói, uma figura mítica chamada Pai Zumé. Quando lá chegaram os jesuítas, Pai Zumé, Pai Santo Tomé, então fica isso que teria sido um caminho passado por Santo Tomé, embora isso esteja nas narrativas míticas das populações lá. Havia uma figura que teria feito esse caminho naqueles tempos, milênios, um herói civilizador que teria passado ensinando, dizendo o que era para ser feito, o que não era para ser feito. Nem aquela figura, cabelão, com uma toga, uma pessoa... E que sumiu nas águas, desapareceu. Assim como chegou, foi. Tem alguns historiadores que fazem essa ligação com a história de Santo Tomé, porque ele realmente foi para a região do Oriente, tem registros arqueológicos. Aí os arqueólogos de lá atribuem, sim, pelos sítios arqueológicos, pelas escavações científicas, que teria esse período, porque há evidências arqueológicas de mais ou menos esses 2.000 anos que eu te falei. E o caminho é marcado na pedra, com as gravuras rupestres, que existem em todos os lugares, existem muitos aqui em Portugal, que nada mais são que as placas de sinalização, digamos assim. Que engraçado. Porque eu teria que dizer para o José que caminho ele tem que pegar. A Sara ia 2 anos depois, ela precisaria saber o caminho. O que você faz? Você marca na pedra, marca o rio,
marca a direção, marca o lugar que é bom de parar e tem água, tem comida. Então, existem marcações e algumas dessas a gente encontrou. Estivemos lá, tem as gravuras, tem as imagens. E é 4.000 quilómetros. 4.000 quilômetros. Isso é mais do que Isso era daqui feito. a Inglaterra até Manchester e voltares. Acho que não chegas a 2.000, portanto. É distante. Isso é muito. É Brasil é o fantástico. dobro da Europa também. Por isso eu me fascinei pelo tema, porque eu não acreditava que existia algo assim, mas isso não é falado, sabe, José? Uhum. Não estuda na escola, não está na história oficial, é muito deixado de lado. E isso me causa um incômodo, e esse é o incômodo que o jornalista tem que ter. Isso não tem uma explicação. Por que não tem? E aí você vai atrás. Não, então vamos ver. E aí você começa a pegar as histórias de 1500, das crônicas das conquistas, quando chegaram portugueses e espanhóis, e eles relatam lá, naqueles escritos de 1500, sim, sabíamos, tanto que o primeiro europeu que passou por esse caminho teria sido Aleixo Garcia, 1525. Ele veio na expedição de Solís, navio espanhol, e naufragou na costa do Brasil, Santa Catarina, na ilha de Santa Catarina. E ficou lá por 8 anos, conversando com os nativos que diziam que nas cordilheiras, nos Andes, havia um rei branco com muito ouro, com muita prata, muito rico, e que eles conheciam o caminho para chegar por lá a pé. Que caminho era esse? Era O o caminho do Peabiru. Peabiru. E ele foi, não se tem a data precisa, 1525, 24, faria ano que vem 500 anos. E esse português, segundo eu vi do Alentejo, Aleixo Garcia, caminhou com os guaranis, fez um saque ali na região de Potosí, que tem a mina de prata, uma montanha de prata, e voltou. Só que ele não retorna, ele morre no meio do caminho. Porém, outros que lá chegaram depois, e uma parte desse ouro, dessa prata voltou, então passou outros barcos, chegou a notícia. Pizarro ainda não havia chego ao Peru. Então, 10 anos antes de Pizarro, esse português chegou no Império Inca. Ok. Isso é parte dessa história. Isso é impressionante, não é? Espetacular. Quando pensar nesses anos todos, esse caminho, quanto tempo é que acha que uma pessoa iria levar a percorrer? Se fosse nesse uma tempo? pessoa como eu e tu, 10 anos. Pois. Eles, segundo dizem, demorou mais ou menos 6 meses para andar a metade do caminho. Mas eram pessoas que caminhavam 50 quilômetros num dia, era outro ser humano. Sim, sim, sim. Nós estamos mal habituados. Nós não temos esse hábito, acho que seria bem difícil fazer isso a pé. E tinha a questão das estações corretas, porque tem que cruzar muitos grandes rios. Rios difíceis de passar, então tu teria que ir numa época correta. E há outros perigos animais, por exemplo. Todos os perigos possíveis, tanto que muitos tentaram depois dele e morreram. Não era algo muito simples. Ele chegou lá porque foi guiado pelos guaranis que conheciam esse caminho. Exato. Os guaranis brigavam muito com os incas. Tipo assim, a grande nação da parte de cima eram os incas e eles eram a grande nação da parte de baixo da cordilheira. E se calhar não falavam tanto deles como falam dos incas, não É é? verdade, quase não se fala. Porque o material dos incas construtivo é a pedra. Então hoje tem turismo do mundo inteiro para visitar Machu Picchu, Cusco. O Guarani ele constrói com outro tipo de coisa, então é mais tênue e se desmancha. E é uma outra sabedoria, um outro pensamento. Para os guaranis eles tinham que caminhar era sagrado. Então eles caminhavam em direção a Ivi-Mareí, que é a terra sem males. Então caminhar para o Guarani é um ato sagrado. É quando ele se encontra com Deus, o sol é um desses deuses e ele tem que ir em direção ao mar. Por isso que eles saíram do centro do continente e hoje tem aldeias guaranis em todo o litoral do Brasil. Porque eles ficam em Ivi-Porã esperando para ir para Ivi-Mareí, para ir para a terra sem mares, que você vai sem morrer. Então, é da cultura deles. E eles vivem lá em harmonia com esse ambiente, eles ainda estão... Essas tribos ainda... Ainda estão lá, como eu conversando com seus líderes espirituais. Nós estamos aqui há 2.000 anos.
A gente tem 500 anos de resistência e estamos aqui para ensinar a vocês, os brancos, como se vive em harmonia. E é por isso que temos uma missão. A nossa missão é ensinar a vocês isso. Eu escutei com essas palavras de um senhor Guarani com uns 80 anos de idade. É um povo muito sábio, muito tranquilo. Você não vê um Guarani gritar com uma criança. Ele não xinga essa criança, ele não desrespeita a criança. Ele educa ela pelo exemplo. Isso é uma coisa que eu acredito. Espetacular. É espetacular. Esta foi a viagem, considera a viagem mais impactante que Com toda certeza. Ainda está muito dentro de mim. Tem aspectos que eu vou entendendo aos poucos, sabe? Você conhece muitas pessoas. E aí o escrever é interessante, porque você condensa, né? Tem informação que você não consegue colocar. Mas aí numa roda de conversa as coisas vão saindo, a gente vai conseguindo verbalizar até. Porque é muito sentimento, né? Quando você viaja a local que não conhece, nunca foi, não domina a língua, tu viaja com os olhos e com o coração e tu percebe as coisas. Não tão racionalmente, mas mais pelo sentimento, pelo próprio imaginário que a gente... E muita leitura, né? Sim. Sim. Como é leitura. que é passar para o papel algo que ainda não foi escrito? Isso é um desafio. A gente fica eternamente insatisfeito porque acha que não é aquilo, que eu poderia fazer melhor. Só que aí você tem alguém para dizer até tal dia, o prazo final, é o deadline. Isso no jornalismo é muito puxado, então... Mas também a gente já está acostumado, então sabes que em algum momento tem que parar. Já pensa na segunda parte, não, isso aqui não deu, vamos deixar para outro momento. Tivemos pandemia, situações de golpe de Estado na Bolívia, tudo. Você não vai a determinados lugares porque não tinha como ir. Então, alguma coisa a gente não consegue fazer, isso fica para uma próxima. Mas é desafiador, é desafiador. É importante quando alguém lê e gosta, né? Então aí você sabe que alcançou o momento correto. Qual é para si o principal objetivo neste livro, para si, o seu alvo pessoal? Meu alvo principal é resgatar uma história que não foi contada e que eu teria muito interesse que mais pessoas conhecessem. Que os miúdos soubessem disso na escola e que isso virasse um assunto a ser ensinado, porque tem a ver com identidade cultural, tem a ver com eu reconhecer a minha cultura, saber a minha origem, saber quem eu sou, da onde eu vim. Isso é muito importante para qualquer civilização, para qualquer país, a gente ter uma boa noção e a construção desse imaginário coletivo. Olha, nós somos de um determinado povo, a gente tem os nossos valores, a gente tem a nossa cultura, a gente define bem e mal segundo determinados valores. Então, de alguma forma, é uma modestíssima contribuição de um resgate, sabe? E eu dei muita voz para tanto as pessoas que vivem nesses locais e as pessoas que pesquisam esse tema. Desde os científicos, como arqueólogos, como pessoas dessas áreas da ciência mais profunda, até o habitante do pueblito lá, daquela vila, que é como eu te dizia, as pessoas que nunca tinham feito uma foto, que não tem uma foto em casa, e você senta, conversa, escuta, e eles ficam muito felizes, porque você está interessado na história deles. Ninguém está interessado na história deles. A verdade é essa. A verdade triste, sabe? Porque é muito tempo de genocídio, de violência, de destruição cultural mesmo, quando se acaba com populações que já foram extintas, muitas delas. Não tem mais quem conte essas histórias. Então eu acho que o ponto é esse, sabe? Dar voz para quem não tem essa voz e mostrar, sim, tem coisas maravilhosas que devem ser ditas e repassadas, que isso não pode se perder numa lavoura de soja, por exemplo. Claro. Você também é professor, como mencionámos, de curso de jornalismo na UFPB.
PEL. Já chegou a falar aos seus alunos acerca dessa viagem Sim, e já da experiência? O que é falei. que eles dizem? O que é que eles acham? Eles acham muito curioso. Tem uma disciplina que eu trato com eles no curso de jornalismo, que é temas latino-americanos. E são quando eles recém ingressam na universidade, no primeiro ano. E essa disciplina, eu desperto essa curiosidade deles, mostrando que não é bem assim. Porque isso é importante no jornalismo. Você quer buscar algo que ainda não foi dito. Então você não pode ser não existe o jornalista conformista que só vai contar aquilo que lhe dizem. E eu utilizo isso para mostrar, não, tu conhece isso, mas tem outra coisa aqui por baixo. Então, e se for pelo outro lado, já pensasse pelo outro ponto de vista? Isso é um exercício interessante, se colocar no outro ponto de vista. Não aquele jornalista que chega ao local para dizer a verdade, isso é o que eu acho. Não, vou ouvir o que vão me dizer e aí eu vou construir uma outra narrativa. Então, acho interessante. O livro ainda não foi lançado no Brasil, vai ser lançado no retorno. Ok, espetacular. Exato. Começamos aqui na Feira do Livro no dia 28. Foi bem interessante, foi muito bom, foi muito legal. E depois eu tenho que vir aqui mais vezes a Portugal a ir a outros lugares, a outras feiras, não é? Mas também com a Infinita vocês estão em boas A mãos. fazer porque ela Estamos divulgação em também. ótimas mãos. Acho isso super interessante, mas também hoje nós temos uma vantagem quando queremos, e você, claro, também tem aqui que você é doutor em comunicação e informação, uma das vantagens que nós vivemos nos tempos de hoje é as redes sociais. Exato. Porque a comunicação é muito mais fácil, conseguimos chegar a muito mais pessoas sem limites. Você tem algumas ideias, alguns projetos para divulgar, por exemplo, partes do caminho que você fez no Pia Biru através das redes sociais? Sim. Alguma coisa a gente já colocou, mas ficamos primeiro aguardando o momento do lançamento. Durante a viagem, nas redes sociais dessa Aponga Reportagens de Profundidade, a gente já colocou alguma coisa, mas depois do lançamento, sim, aí a gente já espera poder, aos poucos, né? Claro, Vai despertando a curiosidade, mas aí sim, ir fatiando, né? Porque na rede social é comunicação rápida, direta, mas aí você chama tanto para o site da Ponga, Reportagem de Profundidade, para o site da editora, e você atinge muitas pessoas. Isso é o impressionante. E às vezes as pessoas primeiro precisam de ver um bocadinho, né? Ou seja, Precisam, tem que ter o a estado. paisagem, as pessoas, e depois parece que desperta o interesse, ou seja, de uma forma muito mais profunda. A imagem, eu trabalho com fotografia também, sou professor de fotografia. A imagem pega no teu emotivo, você não raciocina. Então, o impacto da imagem é muito mais forte. É o primeiro impacto. Então, aí funciona a rede social, Instagram. O Instagram, ele te pega pela imagem. Depois tu vai ler, ou não. Então, essa comunicação da imagem, ela é não verbal. Ela funciona e atinge muito forte. E aqui tem muita foto boa. Espetacular. Tem muita foto. Eu me acompanhei, sim, de 3 colegas fotógrafos, acho importante falar. Andréa Domingues, Charles Guerra e Álvaro Poí, que foram comigo. Eu faço fotos, mas não tenho coragem de dizer que sou um fotógrafo profissional. Tem pessoas bem melhor que eu. Então, esse eu deixei com eles. E até porque você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando está em apuração, tu sabe, né? Se tu tá prestando atenção no entrevistado, tu não consegue fazer a boa foto, ter a boa imagem. Então, é bom ter 2 profissionais, cada um cada um, e ficou muito Para bom. contribuir para o mesmo, não é? Exato. Em relação a tudo o que colocou no livro, qual é a parte que mais gosta? Ou que lhe deu mais gosto de colocar? Eu acredito que me emocionei mais com a parte do Paraguai, da viagem ao Paraguai, mas por uma questão afetiva, porque o meu pai é de lá, já falecido, morreu faz 5 anos, então eu sei que ele gostaria muito de ter esse relato, porque é o país de origem dele, e convivendo com as pessoas que são da origem dele, da raiz dele. Isso eu tinha uma carga pessoal, assim, de emoção um pouco maior, um pouco mais profunda. E foi muito interessante. Não sei se por exatamente por isso mesmo, porque eu estava mais para aceitar esse tipo de pensamento.
da pele mesmo. Eu gostei muito da parte do Paraguai, do contato com os líderes espirituais. Nos interiores dos interiores, umas comunidades minúsculas. E da luta daquelas pessoas que elas têm até hoje para ter dignidade, para ter respeito, para serem considerados cidadãos daquele país. Porque é complicado ser de uma descendência indígena. É muito preconceito. Muito preconceito, muito racismo. E eles enfrentam aquilo sem ódio. Eu acho que esse é o mais lindo. Eles enfrentam aquilo sem ódio. Eles têm uma resistência forte. Eles não abrem mão dos seus costumes, dos seus hábitos. Eu não quero ser outra coisa. Eu sei o que eu sou. Isso é lindo de se ouvir. Eu tenho certeza do que eu sou. Quem tem dúvida somos nós. Meu Deus, o que eu faço? O que eu sou? Para onde vim? Para onde vou? Ele sabe quem ele é. Ele sabe para onde ele vai. Ele sabe o que ele tem que fazer e isso é muito diferente. Então, eu acho que sim, foi a parte que mais mencionou, foi o contato com essas pessoas maravilhosas, com as crianças, que eu nunca vi crianças tão felizes. Que espetáculo. É espetacular. É difícil para um repórter desapegar-se de momentos como estes, reportagens e viagens, experiências que é fácil de se desapegar. É impossível. Não dá. Não dá. Aí você pega a objetividade, bota numa caixinha e esquece. É outra situação. Você só consegue aprender aquilo ali e depois repassar para alguém se tu mergulhar realmente. Porque senão você não compreende. Aí você vira não pode virar o turista olhando o zoológico. Isso é ruim, é ofensivo, é desrespeitoso. Eu realmente tenho que estar com as pessoas para compreender. Viver o que eles vivem. Vivenciar com eles. Gostaria de ter vivenciado mais, mas sempre com pouco tempo, correndo de um lado para o outro. Bom seria se pudesse passar um tempo maior. Mas essa vivência é o que não tem como separar. Eu não acredito que você possa... Os critérios aí da objetividade do jornalismo, eles ajudam muito para você construir. Mas na hora que tu tá apurando, tu tem que abrir tudo para receber, né? Claro. Depois, quando eu for selecionar, é óbvio, né? Jornalismo é muito selecionar e colocar, selecionar. Aí você usa o lado racional para dar um texto coerente, para que a pessoa entenda, compreenda, mesmo sem ter ido lá, né? O repórter é aquele que conta algo para alguém que não foi. Você vai ler e tu vai ter a viagem que eu tive. Eu vou te colocar naquele lugar, você vai caminhar comigo por lá, você vai ver a pessoa que eu vi, vai ouvir a fala dela pela leitura, que é a mágica da literatura. E o jornalismo está dentro desse mundo. Você acha que daqui a 2 anos, 3 anos, ou se calhar menos, haverá um segundo livro? Gostaria muito. Acho que sim. Acho que sim. É agora a sua nova paixão, não é? A gente não para. Tem um brinquedo entre as pessoas que pesquisam esse tema que se chamam entre eles de PA-birutas, porque você fica aficionado a isso e não larga mais. O tema não te larga. Você até tenta largar o tema, mas o tema não te larga. De tão apaixonante que é. Já chegou a compartilhar o livro com alguém, num círculo próximo, algum colega profissional, alguns dos cientistas com quem você trabalhou? Já chegou a compartilhar algum? Agora vai ser a segunda etapa quando eu retornar ao Brasil. Porque, como te disse, Sim. o lançamento foi. Mas antes de pensar em fazer o lançamento, houve alguém que mostrou assim em privado, só para dizer o que é que achas? Já chegou a fazer? Não. Não? Então vai ser mesmo surpresa para todo mundo. Vai. Das pessoas com quem eu conversei nessa trajetória, claro, avisei que estava pronto, agradeci a ajuda, mas ainda não tive a oportunidade, sim, de entregar com esse bichinho, né? Pensar o que é que vão dizer, o que é que vão achar. O que vão achar? Como é que está a correr esta parceria com a Infinita? Muito bem. Adriana, não nos conhecíamos, verdade é. Começamos a conversar no início deste ano. Tem transcorrido fenomenalmente bem. Pessoa encantadora, muito competente no que faz. Não tivemos problemas, o que dizem que é bem normal entre
quem escreve, quem edita, mas eu estou tranquilo. E continue assim. Tudo bem. É um projeto super interessante. É preciso ter muita coragem. É um desafio enorme quando pensamos não só no objetivo, né? Que é um objetivo em que eu quero passar a mensagem com a maior neutralidade da minha parte possível para passar a mensagem mais puramente possível e pensar o tempo que se vai gastar, o esforço que será. Mas tem um projeto, o final é lindíssimo, tem um projeto lindíssimo aí do seu lado, esse livro que fala do Pia Biru. Eu acho super interessante, acho que muitas mais pessoas vão ficar super curiosas e esta entrevista nós vamos ter, nós estamos a transmitir agora, mas será daqui a 2 semanas, estará disponível no YouTube para você rever e partilhar. Portanto, se você achou esta entrevista assim, eu tenho pessoas que vão adorar ver esta entrevista, vão adorar conhecer aqui o Carlos e saber que tem um livro que retrata as civilizações e o percurso que retrata. Então, quer partilhar, daqui a 2 semanas está no YouTube, não é assim? Portanto, também é uma forma de divulgação. Com certeza. Nós estamos em televisão nacional e internacional e para nós foi uma honra conhecer o Carlos e o seu projeto e venha muitos mais livros, venha muito mais projetos. Manhãs TV tem as portas Estarei sempre aqui abertas no para si. próximo, com certeza. Tem alguma mensagem que gostaria de compartilhar antes de terminarmos aqui a nossa entrevista, a nossa conversa? Eu gostaria, sim, de agradecer muito aqui ao programa Manhãs TV, José e Sara. Obrigado pela entrevista. É sempre muito bom ser entrevistado, tá do outro lado do balcão. Não é o meu costume, é verdade, mas eu gosto. E a todos que contribuíram, não foi feito sozinho. Embora tenha o meu nome na capa, o auxílio de muitas pessoas, os fotógrafos que eu já falei e todas as equipes dos amigos que te ajudaram a chegar onde tu chegou é muito importante. E agradecer as pessoas que eu encontrei nesse percurso que tiveram a disponibilidade de conversar comigo, arqueólogos que hoje já estão aposentados com 90 anos, ele para a sua vida, lhe recebe e lhe conta para que você consiga entender, porque não é fácil, são muitos detalhes. Então tem muitas pessoas para agradecer, eu agradeço a elas todas que permitiram que isso acontecesse. Aos jornalistas que estão por vir a ser, tem alguma dica que lhes quer compartilhar? Algum conselho? Para os futuros jornalistas, sim, não desistam dos seus sonhos e é possível fazer, desde que tenha a persistência, que você tenha a coragem e não se renda ao mais fácil, né? Porque o jornalista é o inconformado, é o que busca, por muitas vezes, o caminho mais difícil para atingir determinado objetivo, mas essa inquietude é a essência do jornalismo, então isso não pode ser perdido. Certíssimo. Redes sociais, se quiserem entrar em contato consigo, ou saber mais. Redes sociais é da Ponga, né? Ponga Reportagens de Profundidade. Tem Instagram, tem as outras, Twitter. E também agora na parceria da Infinita, as redes sociais da Infinita, que a gente também está junto. Certíssimo. Carlos, muito obrigado. Foi um prazer conhecê-lo. José, muito obrigado, Sara. Agradeço. Muitos parabéns. Foi um prazer. A cordialidade. E foi muito bom este programa, onde nós estivemos sempre com a sua companhia desse lado e com certeza que você ficou muito curioso para conhecer este livro, portanto já sabe onde poderá adquirir também para você conhecer e viver esta experiência também que o Carlos teve a oportunidade de nos proporcionar para que todos nós possamos também viver esta viagem que ele também viveu. É sempre um gosto fazer parte do seu dia, iniciou agora, mas tem um dia inteiro pela frente, com calor, com bom tempo, portanto aproveite bem o resto do dia. Exatamente, e nós temos programas fantásticos aqui na Curiacos TV, convidamos você a conhecer a grelha do nosso canal, temos programas de política, programas para os miúdos, temos séries televisivas a passar, conheça e claro, depois pode sempre compartilhar o seu acho nas nossas redes sociais. Por agora nos despedimos e contamos consigo no próximo programa. Tchau, tchau, até lá. Até lá, tudo bom.